Good morning. Good afternoon, Johnny. The time is 2:05 E o vídeo de hoje é sobre casa inteligente, Smart House. From DW Newsroom at 12:47 p.m. today. time 12 and a low of 8. Okay. Tem duas maneiras bem fáceis de começar a fazer a tua casa ficar inteligente ou smart. A mais simples delas é com as lâmpadas. Tem de vários formatos, tamanhos e também bocais diferentes, mas basicamente é uma lâmpada inteligente smart. E na própria caixa dela vai dizer qual o aplicativo tu vai instalar no celular. Tu instala ela e no celular tu muda. Ah, quero verde, quero azul, quero um branco quente, quero um branco frio. Isso faz bem fácil, não tem muito mistério ter isso. E é bem legal, porque às vezes pode mudar as luzes do ambiente, pode instalar mais de uma, fazer um conjunto de lâmpadas. Depois eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas eu diria que esse seria o primeiro passo bem fácil e simples de se ter elementos inteligentes numa casa. Passando disso, outro é usando tomadas inteligentes, que na verdade a tomada aqui, ela vai ligar e desligar essa tomada. Lembrando que esse modelo aqui é o britânico, mas todos os países têm seus equivalentes. Então, basicamente, tu instala, e mesmo princípio da lâmpada, pelo aplicativo do celular, tu vai ligar ou desligar essa tomada. Isso pode ser bem útil para abajures, ou então, por exemplo, o meu aquário aqui, eu tenho a lâmpada do aquário já ligada nisso, então eu não preciso lá ligar o aquário, eu só aciono e ele vai. Mas pelo começo do vídeo, vocês viram que eu falei por voz. Então, para isso, é algo que começando a ficar um pouco mais fácil de usar isso no dia a dia, porque nem sempre tu quer abrir o celular, mudar ali, às vezes só tu falar pode ser mais fácil. E para isso tu vai precisar de um alto-falante, um microfone alto-falante. Esse aqui é o Google Mini. Também tem Alexa, é bem popular. No meu caso aqui eu não estou dizendo que um é melhor que o outro, é apenas gosto. Eu comecei usando o Google Mini porque eu comprei uma televisão, veio um de grátis, e com isso eu comecei a usar pelo toda a casa, então eu decidi padronizar, no meu caso, pelo Google. Mas a Alexa é igual. Então, na verdade, tu só usa o comando para acionar. Tu vai ter que instalar um aplicativo também, no meu caso aqui, eu instalei o Google Assistente no meu celular. E comecei a desenhar os quartos da casa e o que eles têm cada um. Por exemplo, na sala eu tenho essa lâmpada e eu tenho essa tomada. Então isso fica mais fácil também para contornizar. E no caso aqui tu só aciona pela voz, no caso da Alexa fala Alexa, no caso do Google tu fala o OK e depois tu fala a palavra Google e tu dá ordem. Por exemplo, OK, dispositivo, eu não vou falar agora para não acionar aqui a casa. Daí tu fala, muda a luz para vermelho ou liga o aquário. Ele vai entender e vai ligar. Então, na verdade, eu recomendo muito usar esse sistema para acionar por voz. Mas vou usar alguns exemplos aqui nessa casa. Ó, como eu mencionei antes, o meu aquário, a luz está ligada numa tomada inteligente, que eu chamei de Fish, no caso aqui. Então eu só posso falar para o Google e pedir para desligar, por exemplo. Fish off. Então desligou o Fish Tank. Bem simples, e também para ligar mesmo. E aqui no caso é uma lâmpada que eu tenho aqui na sala. E também aciona pela voz. A lâmpada, ela é smart, ela está conectada. Ela está apagada, mas ela não está apagada na corrente elétrica, e sim a lâmpada está desligada. Então se eu pedir para ligar, turn on lamp. Ligou. E aqui eu posso mudar a cor. Por exemplo, lamp red. Lamp blue. E assim vai, eu posso mudar as cores. Então esse aqui é o mais simples de se ter. Claro que aqui na sala eu tenho aqui o Google aqui instalado. Então, na verdade, tem que ter em vários pontos da casa isso. Mas é bem útil. Por exemplo, às vezes eu posso fazer comandos e dizer, eu quero ver um filme. Eu tenho já alguns comandos e ele já aciona as luzes que eu já pré-programei no celular. Ó, só lembrando que tem de vários formatos. Tipo aqui na cozinha, essa lâmpada aqui é aquele outro formato meio de LED. E também isso aqui é Smart. Então, na verdade aqui eu posso mudar também as luzes. A mesma coisa que eu fiz na sala, posso chegar a dizer na cozinha.
Kitchen Lights Red. Então ele vai mudando aqui, isso também é legal, às vezes eu quero botar mais quente, mais fria. Então isso seria o básico, usando luzes e tomadas. Bom, passando essa fase de, eu tenho uma lâmpada, tenho uma tomada, bem simples, mas tem outros produtos inteligentes também que ajudam a casa. No caso aqui, tu pode mudar o interruptor inteligente também. No caso aqui, qual é a vantagem? Claro, as 5 lâmpadas aqui, as 6 lâmpadas são inteligentes, então as 6 tem que estar conectadas na internet para poder acionar pela voz. Mas às vezes eu não quero as 6 conectadas o tempo todo, então aqui a gente instalou também o interruptor, então eu posso só chegar e dizer Turn off kitchen switch. Então as lâmpadas agora estão desligadas e aciona só aqui. Pode ser um jeito fácil também, às vezes tu pode só ter o interruptor e as lâmpadas normais. E agora indo um pouco mais além, tu vai encontrando várias coisas que são smart hoje em dia. Quando tu compra alguns objetos que são eletrônicos, tem que verificar se eles são smart ou não, se eles são conectados ou no Google ou na Alexa. No caso aqui, as cortinas aqui de casa, elas são também smart. No caso aqui eu comprei no IKEA. Então aqui, por exemplo, se eu chegar e dizer Close all windows. Ele vai começar a fechar todas as janelas. As daqui da sala de jantar, como também a da sala da frente. Aí depois de tudo instalado, tu pode criar rotinas. Se tu for no Google Assistente, acredito que na Alexa também é a mesma coisa. Tu cria rotinas, por exemplo, toda vez que eu falar bom dia, tu vai fazer essa coisa para mim. No caso aqui no começo do vídeo eu falei bom dia e o que ele faz no meu caso? Ele abre a janela da frente 30%, abre a da cozinha 100% e começa a tocar notícias que eu já selecionei, que notícias eu quero escutar. Aqui no caso eu mandei tocar nesse Kitchen Display, mas pode ser a mesma coisa nos alto-falantes Google Mini para falar. Depois que falar bom dia, tu toca as notícias. Por exemplo aqui, Good morning. Então vai começar a acionar toda a rotina que eu faço toda vez que eu acordo. Eu chego na sala, eu peço para abrir 30% aqui, peço para ligar o aquário e já está configurado para abrir aqui. Ele vai me dizendo a previsão do tempo, se eu tenho alguma agenda e começa a tocar as notícias. E cada vez mais e mais vai se tendo mais objetos inteligentes. Por exemplo, a gente tem esses robôs que limpam. Eu já comprei um que pode ser conectado com o Google. Então eu falo aqui Start Downstairs Robot. Sure. Starting downstairs robot. No caso aqui a gente tem 2 robôs, um para cada andar. Então quando eu falo só OK Google, limpa, ele já liga os 2 robôs. Só que no caso aqui eu só acionei o de baixo para mostrar. E também eu posso dizer para voltar para casa. Go home. Que foi o comando, a rotina que eu criei para dizer, toda vez que eu falar go home, tu vai terminar a limpeza e ele mandar ele para casa. Uma dica também que é boa, depois que tu instalar todos os aplicativos, tu vai dividir pelos aposentos da casa. No caso aqui a gente tem esse Google Mini, alguns espalhados pela casa. Então quando tu fala, ele reconhece qual é o mais perto de ti e aciona. Por exemplo, aqui eu posso falar, desliga a luz da sala. Mas se eu estiver na sala e estiver perto dele, eu só falo, desliga a luz, ele vai entender que eu estou na sala e vai desligar todas as luzes só da sala. Então também pode ser uma ideia para quem pode comprar mais de um, espalhando pela casa e dividindo todas as coisas smart. No caso aqui, a gente tem luzes smart em quase todos os aposentos da casa. Então, a gente tem esse microfone espalhado por toda a casa, o que pode ser um pesadelo para quem está preocupado com a privacidade, mas eu já larguei essa mão faz tempo. E claro, esse alto-falante do Google Mini ou da Alexa também funciona como entretenimento. No caso, eu conectei a minha conta Spotify com ele
Então toda vez que eu vou tomar banho, eu só peço música e ele começa a tocar. Play music. Okay, music on Spotify. Here you go. Volume down. E tu pode controlar o volume e tudo, então é bem útil. Além das outras coisas smarts que tu pode ter numa casa, por exemplo, também pode ter termostato. No caso aqui da Europa, é bem comum ter aquecimento nas casas por causa do inverno. Então aqui também dá para controlar por voz que temperatura tu quer. Claro, mas aí tu vai ter que ter um plano para isso. Outra coisa smart que tem aqui nessa casa é a campainha, que por acaso é da mesma marca que o robozinho de limpar a casa. Então aqui ele já aciona por movimento a câmera. E se eu clicar aqui, eu vejo no meu celular, eu recebo um aviso que alguém tocou na campainha. Então até mesmo se eu estou fora de casa, aqui tem um alto-falante, eu posso falar com o entregador, tipo, joga pelo portão do lado. Que também é outra coisa útil que se pode usar conectado com esse sistema de casa inteligente. Outra coisa inteligente aqui na casa é essa porta de pet, de gato. Aqui é uma analógica, então na verdade é só abre e fecha, tu mexe aqui no botão. Essa que vai para a rua ela é inteligente porque ela reconhece o chip do gato. Aqui os animais têm que ter o chip, então ele reconhece se é o meu gato ou não, ou deixa ou não sair. E pelo aplicativo eu ainda posso dizer, só pode sair de tal horário, depois de tal horário só pode entrar e não sair. E ele avisa no meu celular também toda vez que o gato sai e entra. Então, ou seja, outra coisa que tu podes ainda instalar inteligente na tua casa. Mas claro que quanto mais tu vai adicionando produtos inteligentes na casa, alguns deles requerem um hub próprio, outros mais periféricos tens que instalar. No caso aqui, esse aqui é a campainha da porta e esse aqui é o que avisa do gato. Talvez se o gato sair e entra, ele acende a luz. E claro que isso também requer uma organização. No caso aqui, esse aqui é o modo internet. Então aqui tem várias coisas que estão conectadas. Por exemplo, esse aqui é o que distribui o Google. Ele precisa de ter um hub que vai controlar toda a casa. Esse outro aqui é só para as cortinas, que é outra empresa que fez. Então ele tem o próprio hub da cortina. Aqui é o do termostato. E assim vai. Então aqui tu vai vendo toda essa parafernália que foi feito para controlar a casa aqui. Então aqui é como o Google Assistente aparece. No caso é Google Home. Então, na verdade, primeiro, toda vez que tu compra um produto, uma lâmpada ou qualquer coisa, ele vai ter o aplicativo que tu vai instalar no celular, vai configurar ele, e depois o Google Home vai reconhecer. No caso aqui é tudo que a gente instalou. A gente tem as lâmpadas, tem o termostato, tem as cortinas, a portinha do gato e assim vai. Primeiro tu instala tudo e depois no Google Home tu vai e reconhece. E no caso aqui, a gente dividiu por aposentos, porque cada aposento às vezes tem a sua própria um microfone, o Google Mini. Então aqui no caso dos jardins, as luzes aqui foram uma tomada inteligente que eu instalei. Então eu chamei a tomada inteligente de luz do jardim. Então quando eu falo, acende o jardim, ele já vai acender, na verdade é a tomada. Então outro jeito para se usar tomadas. E aqui vai indo, a sala de TV, ou tudo que tem, o aquário tá on, tem outras tomadas, ou tem um robô. E assim tu vai mudando aqui tudo que tu precisa. E até que, por exemplo, assim, a cozinha, eu posso clicar aqui na luz. Esse aqui é só mostrando como é o celular. Aqui eu clico, aqui em cima eu posso ver cada luz, mudar cada luz que eu tenho. Eu quero essa aqui de uma cor, essa aqui de outra, eu quero essa aqui mais intensa ou não. Ou então eu clico aqui nas luzes e aqui eu posso mudar todas as luzes de uma vez só. Que é um outro jeito, por exemplo, a intensidade das luzes, se é 100%. No caso aqui da cozinha são várias intensidades diferentes. Mas é assim, por exemplo, que tu organiza. Aqui no caso, a nossa casa ela tá bem cheio de coisas inteligentes. Então aqui vai indo, como tu vai mudando. Aqui, por exemplo, no banheiro, tu pode até o interruptor inteligente pode estar conectado com o exaustor. Então, no caso, eu posso ligar e desligar o exaustor do banheiro pela voz também, ou por aqui. Aqui no caso também o alto-falante que toca música. Então aqui tu vai indo. Aqui só um exemplo, no caso,
e tudo que a gente tem aqui em casa que é inteligente, que está tudo aqui dentro do Google Home. Mas ele é bem intuitivo, então, na verdade, leva um pouco para tu aprender a mexer, mas depois tu vai. Aqui no caso, as rotinas que eu falei antes, aqui eles têm sugestões de rotinas, mas aqui tu podes criar tuas próprias. Por exemplo, aqui, ó, eu falei, good morning, né? Quando eu falo bom dia, o que ele faz? Então aqui eu comecei a botar, não, primeiro tu vai acender o aquário, tu vai abrir a cortina da frente 30%, tu vai abrir as outras duas totais, tu vai me dizer a temperatura do dia, tu vai me dizer se tem algo no meu calendário, e tu vai tocar as notícias nesse dispositivo a 65% de volume. Então esse aqui foi eu que configurei dessa maneira. Então aqui tu pode fazer tudo. Quando eu falar boa noite, desliga a luz. Ou então quando eu quero jogar videogame, eu falo, quando eu for jogar videogame, eu falo o comando. Tu vai desligar as luzes, tu vai baixar a cortina da sala para ficar mais escuro. Ou então tem várias coisas que tu faz também configurando aqui nas rotinas. Essa daí é um jeito bem mais útil de customizar e automatizar a casa. Mas não é tão complicado assim, requer um pouco de prática, mas uma coisa de cada vez. Primeiro tu vai acionar as lâmpadas, tu vai dividir em aposentos, depois tu vai mexer nas tomadas, e aí assim tu vai indo pouco a pouco, daí tu vai percebendo aqui como mexer, mas não é tão complicado assim. Uma outra coisa que também é bem útil para quem usa esses alto-falantes em vários aposentos é que tu pode fazer grupos. Por exemplo, aqui eu tenho um grupo que é só o andar de baixo da casa, eu tenho outro que é só a sala e a cozinha, eu tenho outro que são todos da casa inteira, então eu posso pedir assim, toca tal música apenas no andar de baixo, ou toca na casa inteira. Ou então, por exemplo, também eu posso fazer broadcast, por exemplo, alguém está no andar de cima e eu estou no andar de baixo, eu posso falar, broadcast, tal mensagem, eu falo, o almoço está pronto, daí a pessoa escuta e desce. Então também é outra vantagem de usar vários Google Minis pela casa, é que tu pode criar esses grupos e pode ser bem útil também. Bom, com isso espero ter solucionado e ajudado para quem está planejando montar sua própria casa smart. Mas lembrando que só começando com esses dois aqui, tu já vai longe. Então eu diria, esses três aqui é o combo básico para quem quer começar a ter uma casa inteligente. Um microfone alto-falante, ou Google ou Alexa, e uma tomadas inteligentes, que pode ser bem útil, e as lâmpadas. Espero ter ajudado e qualquer dúvida, só escreve aí. Abração.